FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Olá, eu sou Nira Gracias, esse é mais um programa da Web TV FASP. Nosso entrevistado de hoje é professor, historiador e radialista Milton Teixeira. Tudo bem, Milton? Tudo bom, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, ouvintes. Vamos falar um pouco aí da história do Rio de Janeiro. E o Milton, para quem eu acho que muita gente conhece ele tem uma coluna fixa na Band, né? E que ele fala sobre passeio pela história. Tem muito passeio por aí, não é, Milton? Com certeza. Essa coluna é realizada sexta-feira, às 10h45, e tem um filhote dela na segunda-feira, às 5h da manhã. E também eu promovo pela Band passeios pela cidade, né? O último teve 400 passeantes, foi pela Praça 15. Deste mês de fevereiro será, agora sábado, no Mosteiro de São Bento. Deve vir também um número considerável de pessoas. E agora, época de carnaval, deve ter muito turista também te acompanhando, né? Com certeza, se bem que os turistas que vêm aqui, eles querem mais passeios tradicionais, Corcovado, Pão de Açúcar, praias, né? Essa parte assim, educativa e cultural fica um pouco largada. Mas dá também para contar uma história, né? Sempre. Corcovado, Pão de Açúcar, com certeza. Faz parte também. Aí eu conversando aqui com o Milton, o que nós vamos falar? Né? A FASP, Federação de Servidores Públicos, então vamos falar o quê? Sobre funcionalismo público. Né? O Milton estava me contando agora que, aliás, é 1º de março, aniversário daqui da cidade, e juntamente com a fundação... A criação do primeiro funcionalismo, né? Exatamente. Que ele acabou de me contar isso aqui. Como é que é, Milton? Conta um pouquinho dessa história aqui para os nossos ouvintes. Bom, o Rio de Janeiro nasceu no meio de uma guerra e quase acabou ali. O Estácio de Sá, que era o nosso primeiro governador e fundador do Rio de Janeiro, ele tinha que fundar a cidade para conquistar a Baía de Guanabara, que estava há 10 anos na mão dos franceses. E ele funda uma cabeça de praia onde hoje é a Fortaleza de São João. Isso se dá numa terça-feira chuvosa, dia 1º de março de 1565, e pelas 6h da manhã. E é interessante que antes de fundar a cidade, ele nomeou o primeiro funcionário público da cidade, que era o porteiro, né, que cuidava da porta do muro da cidade, e que seria equivalente hoje ao prefeito, Francisco Dias Pinto. Portanto, o primeiro funcionário público surgiu antes da cidade do Rio de Janeiro. Esse Francisco Dias Pinto vai para dentro da muralha, ele tranca a porta por dentro, deixa todo mundo lá de fora. Aí o Estácio bate na porta 3 vezes. E lá de dentro pergunta: quem vem lá? A Estácio de Sá, governador do Rio de Janeiro, que pede para entrar. E essa foi a cerimônia singela de fundação do Rio de Janeiro, o qual participou o primeiro governador e o primeiro funcionário público. Portanto, vocês têm dia 1º de março, mais uma data a celebrar, 455 anos do primeiro funcionário público. É interessante, né? Acho que muita gente não sabe disso, né? Com certeza, com certeza. E eram muito poucos. Na época da colônia, o funcionalismo público era extremamente reduzido. Nós aqui só tínhamos poucas instituições públicas, o Estado era muito pequeno. Em compensação, nós tínhamos funcionários que nós não imaginamos. Por exemplo, os padres eram funcionários públicos, eles recebiam pela Fazenda Real. Era ali que estava o arquivo das pessoas da cidade, é ali que estava a certidão de batismo, crisma, comunhão, casamento, extrema-unção. Você não era identificado pela sua certidão de nascimento. Você não comemorava aniversário pelo dia que você nasceu. Você comemorava pelo dia que você foi batizado, ou seja, pelo dia que você passou a existir para a igreja. E eram nas igrejas que eram realizadas as eleições, eram as zonas eleitorais, né? Era na sacristia que eram feitas as eleições, e também negócios públicos, e como também o casamento era acertado na igreja, que também era um negócio. Também era um negócio. E quando o governador tinha que dar avisos à população, ele o fazia de dentro da igreja. Então era assim que a coisa funcionava.
Fora isso, outra grande instituição pública era a Casa de Câmara e Cadeia, que era a administração da cidade. No térreo ficava a cadeia pública, no andar de cima a Câmara de Vereadores. Interessante. Interessante, pois é. E isso não existe hoje, né? Não, e tem mais. Eram somente 3 vereadores eleitos por voto indireto e eles tinham que ser, não podiam ser compadres, não podiam ser sócios. Se faltasse dinheiro na cidade, colocavam do próprio bolso. Se sumisse dinheiro, era degredo para a África. Não recebiam salário porque era uma honra servir a cidade do Rio de Janeiro. E se trabalhassem muito, ao fim do mês ganhavam cera para fazer vela. Era o único salário. Cera. Vai ver que por isso muitos fazem cera até hoje. É uma tradição longínqua, né? Então, cera para fazer vela. O vereador mais velho era o juiz da cidade. Então, quando você tinha um bandido, o bandido era levado ao andar de cima, recebia a sentença do juiz, descia por uma escada, por um alçapão, ficava no andar de baixo e o governo esquecia ele lá. Ele era alimentado pela caridade pública. Tinha-se isso. Na Câmara de Vereadores estava o livro de ocorrências, era a sede da polícia da época, que não existia, na verdade era uma guarda urbana que verificava as quadras da cidade, por isso que eram chamados de quadrilheiros ou quadrilhas. Ali tinha os pesos oficiais com as medidas oficiais, se alguém tivesse dúvida. Ali, a Câmara fazia de tudo, até o exame da água da cidade, uma coisa que hoje está na moda. Nossa! Eles pegavam... Se fizesse hoje, com esse problema que nós estamos passando aqui. Era altamente científico o exame da água. Agora pegava um copo d'água de uma nascente descoberta, botava dentro de um cofre e deixava ali 2 meses. Depois abria o cofre e botava um escravo para beber da água. Se o escravo não morresse é porque a água era boa. Você vê que era o laboratório de análises clínicas da época, né? Então a coisa era assim. E é interessante, os comunicados eram feitos à população, tinha que ser feito oralmente, porque todo mundo era analfabeto. Naquela época todo mundo era analfabeto. Hoje só o presidente, mas naquela época todo mundo era analfabeto. Então... Agora, fazendo parênteses aqui, podiam fazer esse teste hoje em dia. Sim. Né? Sim. O presidente da SEDAI, de repente, colocar a água assim uns 2 meses trancada e depois ele bebia. Ele bebia para ver, né? O que mostrava acontecia, a população, né? É boa. Boa. História boa. Pois é, não, mas é interessante que você tinha todo um aparato voltado para manter esse pequeno funcionalismo público, que dava umas 15, 16 pessoas na cidade. Era isso que existia. Mais do que isso, era só depois, no século XVIII, que vai surgir uma cidade mais sofisticada. O Rio de Janeiro vai se tornar a capital do Brasil. E depois, com Dom João, o funcionalismo público chega a uma explosão imensa. Nós trazemos os funcionários todos lá de Portugal, tiveram que criar empregos para dar trabalho a essa gente. E a partir de então começa também uma sina que até hoje persegue o funcionalismo público, que tem mais funcionário que trabalho. Isso até hoje é um estigma que alguns impingem ao funcionário. Na verdade, sem o funcionário público você não tem cidade, você não tem estado, você não tem país. Eles é que são os responsáveis por esse país andar e funcionar. Mas você não pode ir contra o anedotário popular, que é cada vez mais forte, né? Desde priscas eras já se faziam anedotas sobre os funcionários. No passado realmente não havia nenhum tipo de concurso. As pessoas eram indicadas por autoridades ou pelo próprio imperador. Você tem um caso famoso do Dom Pedro II, que achava que o homem mais inteligente do Brasil era Deu branco, mas não tem problema não, depois, daqui a pouco lembra. Sim. Isso acontece. Escreveu... o imperador Dom Pedro... Dá para fazer edição? Dá. O imperador Dom Pedro II, por exemplo, que era especialista em nomeação, ele achava que o homem mais inteligente do Brasil era Joaquim Manuel de Macedo. Então ele foi nomeado professor, diretor do Colégio Pedro II, diretor da imprensa régia. E o imperador, não satisfeito com isso, queria que ele fosse ministro da Justiça. Chegou o imperador: olha, não vou aceitar não, estou muito velho para ser chamado ladrão.
Isso naquela época. Naquela época, ou seja, há 160 anos Mas atrás. as coisas não mudaram muito não. Né? Há 160 anos atrás, ser ministro do governo e ladrão eram mais ou menos sinônimos. Também que isso é um passado remoto, o Brasil evoluiu muito em 150 anos. Mas, seja como for, como eu disse, eram poucas as repartições da cidade, poucos os funcionários públicos, né? Com a criação, com a proclamação da República, você tem um crescimento absurdo do funcionalismo, a igreja é separada do Estado, o padre deixa de ser funcionário. Perde o poder. Perde o poder. Nesse sentido. A partir da década de 30 do século XIX, você tem a municipalização do Brasil, vocês são criados milhares de municípios e com isso você vai criar uma grande burocracia. Naquela época foi uma das soluções para se administrar uma terra muito grande. Hoje é quase uma praga, né? Hoje qualquer cidadezinha quer se tornar município com Câmara de Vereadores e todo um staff. Mas nos anos de 1830, 1840 foi considerada a solução. Antes disso só tinha uma autoridade, que era o juiz de paz. Era o juiz de paz, que era o verdadeiro rei nas cidades. Existem até peças de teatro sobre isso, o juiz de paz da roça, né? Do Arthur Azevedo. Mas na República isso cresce, né? Imensamente, a burocracia cresce bastante, o Estado se organiza muito mais, né? E na República Velha prevalecia o velho conceito da época do Império de não haver concurso, era o famoso QI, quem indique, né? Você tinha várias anedotas sobre isso, algumas delas muito curiosas. Na época do presidente Hermes da Fonseca, 1911 a 1915, quem mandava no país era o coronel Pinheiro Machado. Esse era o verdadeiro presidente do país. E ele é que fazia todas as nomeações de todos os funcionários do primeiro, segundo, terceiro escalão. E tudo era indicado a ele. E claro, ele recebia todos muito bem, porque geralmente eram indicados por autoridades e tudo mais. Quando ele via que o cara era um bom candidato, ele escrevia uma carta de recomendação com os pingos nos is. Quando ele via que o cara era uma anta, ele fazia a carta sem os pingos nos is. E aí o chefe de repartição sabia que aquele cara não deveria ser efetivado, ou, no caso tendo os pingos nos is, ser efetivado. Era um código, né? Era um código. Até que teve um camarada que viu a carta, achou estranha a carta não ter pingo nos is, botou os pingos nos is e foi nomeado. E isso acabou transpirando, saiu da imprensa, né? E depois surgiu a expressão, vou colocar os pingos nos is. Literalmente. Colocar os pingos nos is. Era assim antes do DASP, né? Na década de 30, Getúlio Vargas procura moralizar o funcionalismo público. Que já estava uma bagunça. Já estava uma bagunça, era o famoso quem indique. O próprio Getúlio Vargas contribuiu de início muito para esse QI. Mas né? esse QI ficou por muito tempo, né? Ficou, por exemplo... Até hoje existe, né? Você tem casos assim folclóricos do músico, do cantor e intérprete Catulo da Paixão Cearense, que no final da vida estava muito empobrecido. O Getúlio resolveu arrumar um emprego público. Eu vou te arrumar um emprego público para você não fazer praticamente nada, para ganhar um dinheiro, um saláriozinho. Só preciso saber que tipo de máquina você quer que coloque na sua mesa. Máquina, no caso, máquina de escrever. Aí ele disse, olha, doutor Getúlio, uma Singer serve. Para ver o nível, né? Uma Singer. Ele era um grande músico, mas obviamente não sabia. É claro que hoje já tem concurso público, quando eu falei QI, né? Para depois não me interpretarem mal também, é porque hoje em dia existem as terceirizações, né? Sim, então sim. É quem indica realmente. O Getúlio Vargas foi quem criou o primeiro concurso público regular, né? Ele criou um órgão para administrar isso, que era o DASP. Acabando, a ideia dele era exatamente melhorar o nível do funcionalismo público, que tinha virado praticamente um QI direto, né? Todo mundo era indicado por alguém, as pessoas mais incompetentes ocupavam cargos importantes. Você tem casos famosos assim, de pessoas que foram pedir um favor ao ministro e acabaram governadores de estado. Então você tem casos assim folclóricos. Então o Getúlio quis acabar com isso, criou o DASP, e é interessante que ele precisava de uma secretária e ele exigiu que a filha fizesse o concurso público, a Alzira Vargas fizesse o concurso público. Ela passou. Em compensação, segundo ela mesma, no livro Getúlio Vargas, meu pai, trabalhou sem receber. Aí está complicado, né? Trabalhou sem receber.
Trabalhou anos sem receber. Ela foi nomeada secretária, mas trabalhou anos sem receber. Mas o Getúlio é que procurou regularizar isso. Porém, os velhos hábitos são difíceis de serem extintos. Logo descobriram lacunas, né? Cargos de chefia podiam ser indicados, não precisavam passar pelo DASP, por provas. Então, isso abriu lacunas e hoje você ainda tem isso. É uma pena, porque desmerece o bom funcionário público, do qual depende, como eu disse, a cidade, o Estado e o país. Sem eles, o Brasil não vive. Então, é uma coisa que nós nunca resolvemos plenamente e está para vir aí o governante que vai moralizar essa área. Houve, sim, tentativas de acabar com o funcionário público. Isso, sim, realmente, há mais ou menos uns 20 anos atrás, tivemos governos que consideravam o funcionário público praticamente um inútil, né? As empresas estatais eram vendidas porque eram mal administradas, porque os funcionários não prestavam e tudo mais. Isso tudo é uma balela muito grande. Na verdade, o governo queria privatizar as empresas públicas e com isso demonizava a figura do funcionário. Mas isso persiste até hoje, né? Também. Em menor escala, né? Porque foi um período específico, até 2001, que foi muito bravo, que muitas estatais importantes para o país foram privatizadas, demonizando a figura do funcionário público. Agora surgiu a nova demonização do funcionário público, e nós temos que lutar contra isso, né? Teve aí um ministro que chama o funcionário público de parasita. Isso é um palavrão. Na verdade, talvez ele esteja sentindo-se incomodado, porque muito mais parasita é ele, que não passou por concurso nenhum. E foi nomeado. E foi nomeado pelo dedão lá do homem. É você, sem averiguar as qualidades efetivas do cidadão que deveria ocupar uma carreira dessa importância. Agora, nessas andanças todas do conhecimento sobre funcionalismo, o que mudou de lá para cá? Olha, no geral, você teve nos últimos 20 anos uma melhoria da situação do funcionário. No geral, você teve. A tendência cada vez maior é o Estado encolher, é o Estado se tornar cada vez menor. Desses governos conservadores, a tendência vai ser essa, as estatais encolherem, as estatais se fundirem e tudo mais. Vamos ver, é difícil falar de bola de cristal num momento de transição como esse, mas é uma coisa que você está vendo no planeta, né? As estatais encolherem. Claro, tem lugares que praticamente todo mundo trabalha para o Estado, né? Então, os países comunistas, você tem isso. Você tem essa demonização dos regimes de esquerda, que são regimes que apostam na estatização da economia. Então a tendência é o encolhimento do Estado. A única coisa que eu posso falar no momento, falar mais do que isso, seria jogar a moeda para o alto, ver o que vai acontecer. Agora, Milton, saindo um pouco assim do funcionalismo público, né? A FASP está aqui situada aqui no Saara, né? Sim, no coração. No coração aqui, né? Então, dá para você contar um pouquinho aqui desse entorno, né, da FASP? Com certeza. Fica aqui na Senhor dos Passos, né? Bom, o Saara em si, por si só, ele é uma área de comércio importantíssima para a cidade do Rio de Janeiro, cujas origens remontam a mais de 400 anos. O Rio de Janeiro surge como um empório comercial, logo precisava de uma área comercial importante. No início do século XVII começa a funcionar efetivamente a alfândega do Rio de Janeiro, e de frente a ela, de frente à porta da alfândega, surgiu a Rua da Alfândega, que era uma rua muito prestigiada, bastando dizer que os governadores moravam na Rua da Alfândega. Então, e a Rua da Alfândega é o berço do Saara. Ali ficavam os negociantes, que não eram muito sofisticados, né? Eram os armazéns de secos, os armazéns de molhados, e os mais sofisticados eram os armazéns de secos e molhados, com aquele bacalhau pendurado na porta, as restas de cebola, os tamancos, formando uma árvore de Natal, geralmente o dono sentado na porta, com aquela camiseta que um dia foi branca, aqui com uma pena enfiada, depois, pela evolução da humanidade, substituída por um lápis, depois por uma caneta tinteiro, depois por uma caneta esferográfica, hoje pelo mouse. Mas basicamente era isso que tinha, assim, né? Nós só começamos a ter um
comércio mais diversificado com a paz que é feita com os franceses, em 1815, com Dom João, que aí vem uma série de lojas sofisticadas para o Rio de Janeiro. E o Saara, nesse momento, já era um local importante. Só que era o comércio de portugueses com os caixeiros negros, tanto que você tem muitas igrejas de negros no meio do Saara, né? Você tem a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, que foi a primeira de todas. Você tem mais uma meia dúzia de igrejas aqui, como, por exemplo, da Lampadosa, São Jorge. Então você vê que você tem muito desse Saara negro ainda por aqui. No século XIX, o imperador Dom Pedro II era um homem muito além da sua época, era um homem que não ligava para raça, para credo, para cor, para crença religiosa. Ele abre as portas do Brasil para os imigrantes judeus que estavam fugindo das perseguições na Europa, movidas pela Alemanha, quando a Alemanha invade a Alsácia e a Lorena, na Guerra de 1870. Então os judeus estavam sendo massacrados, eles fogem para o Brasil e ocupam essa região aqui, e torna-se assim, e passam a residir na Praça 11 e trabalham aqui na região do Saara. Então você tem esse Saara judaico por conta dessa diáspora. O imperador Dom Pedro II, sabia falar hebraico, sabia ler a Torá sem ajuda nenhuma, e enquanto ele foi imperador, os judeus nunca sofreram nenhum tipo de perseguição aqui no Brasil, o que o coloca entre um dos grandes homens do planeta em qualquer época. No século XX, nós vamos ter um problema parecido na China. Na China você tem a Revolução Comunista, muita gente não se adapta ao regime e vai para a ilha de Taiwan. A ilha de Taiwan, como eu disse, é uma ilha, não cabe todo mundo, né? Então você tem essa diáspora chinesa, que você pode também considerar diáspora coreana, de povos orientais, de nações superpovoadas ou sem condições de absorver esse contingente. Então muitos vão para o Japão, outros vão para os Estados Unidos, e aqui no Brasil você tem a concentração também de chineses do Saara, substituindo os judeus. Também se incluem aí, por exemplo, depois de 1870, você vai ter um sultão turco que perseguia todas as etnias que não fossem a dele, né? Então você vai ter aqui libaneses, sírios, etc., foi o último sultão turco, né? Ele queria fazer uma espécie de limpeza étnica, coisa que hoje, infelizmente, está muito na moda. Então esse pessoal veio todo para cá, porque aqui tinha perseguição, que chegava aqui, tá em casa, aberta, as portas estão abertas, abre o seu comércio, enfrentar dificuldade, claro, todo imigrante enfrenta dificuldade, mas comparado com o que tinha no país deles, com certeza. E você tem agora essa migração de sírios, né, por conta da guerra civil, e venezuelanos. O Brasil sempre tem espaço para todo mundo, ainda falta muito para a gente colocar a placa, não há vagas, né? E seja como for, trabalho tem. Para quem quer trabalhar, tem espaço. Ainda tem, né? Com certeza. Tá. Milton, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. Você deseja falar mais alguma coisa aqui para os nossos ouvintes? Que é um prazer estar falando para vocês, e faça suas compras aqui no Saara, o primeiro shopping do Rio de Janeiro, 400 anos de tradição, o lugar mais barato, o melhor para comprar, e onde com certeza você não precisa vir de carro, pode vir de metrô, pode vir de ônibus, pode vir de aplicativo, porque todo mundo se encontra aqui no Saara. Já encontrei 3 amigos que não via há muito tempo, em 15 minutos de percurso. Para ser entrevistado aqui hoje? Hoje mesmo. Bom, Milton, adorei a sua entrevista. Volte sempre aqui quando quiser para contar mais histórias aqui para a gente. E viva um funcionário público que está completando 455 anos de Rio de Janeiro. Viva! Vamos aí. Obrigada e volte sempre. Obrigado. FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa.